Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui na Metacosmo, o lugar para o despertar e expansão da consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e o tema de hoje é o ser Metacosmo. É isso mesmo. Essa semana nós trabalhamos o tema A Origem do Universo. E durante a semana, vocês devem ter percebido que nós trabalhamos vários temas, como, por exemplo, a cosmogênese, a cosmogonia, a antropogênese e assim por diante. Inclusive, falamos um pouco desse processo de vida e morte, de reencarnação. O tema da última live, por exemplo, foi sobre o karma planetário. E hoje nós iremos refletir sobre um tema muito importante, o ser Metacosmo. Aí você deve estar falando, agora você quer fazer propaganda da Metacosmo? Não. Eu quero que você reflita sobre o que significa Metacosmo. Bom, antes de mais nada, eu tenho que lembrar um princípio hermético, que é o quinto princípio hermético, que é o princípio do ritmo. No universo existe um ritmo, né? Tudo é energia, mas essa energia ela tem uma espécie de um ritmo. É como se fosse um pêndulo, né? Então o pêndulo, se você olhar o pêndulo, por exemplo, do relógio, o pêndulo do relógio ele tem um ritmo. Se você tem aquele aparelho pêndulo, né, para você fazer radiestesia, você também tem um ritmo. Você percebe que o pêndulo começa a girar ou de um lado direito ou do lado esquerdo, ou fazer, né, igual um pêndulo de relógio, ele tem um ritmo. Podemos dizer que o ritmo também existe no universo como a sua respiração, pois existe um fluxo e um refluxo. Também poderíamos analisar o ritmo como o sobe e o desce, a vida e a morte. Tudo existe ritmo no universo, e é esse ritmo que cria as formas. Então eu vou pedir para colocar agora aí na tela o símbolo do Yin e o Yang. O Yin representa o aspecto negativo ou o aspecto da noite, da lua, que é exatamente o período que você fica no processo reflexivo. E depois você tem o Yang, que é a cor branca do símbolo, que é exatamente a energia positiva que representa o período que você está consciente do Sol. Esse símbolo da tradição oriental nada mais representa o fluxo e o refluxo, o dia e a noite, ou seja, o ritmo pela qual é regido o universo. Agora eu vou pedir para você reparar no logotipo da Metacosmo e você vai perceber esse logotipo criado pelo nosso grande amigo Guilherme Cury. Perceba que neste logotipo existem duas espirais, não é isso? Uma espiral está no sentido horário, que significa o fluxo de quando você está consciente. E uma outra espiral é o anti-horário, que significa exatamente o período que você está no seu inconsciente ou no seu subconsciente. A vida do cosmos, ela é exatamente esse ritmo. Você tem o estado consciente e o estado inconsciente, o consciente e o inconsciente. Se você reparar, por exemplo, na imagem de uma galáxia, que vou pedir para você ver aí também, veja só a Via Láctea, por exemplo. Perceba que na Via Láctea você tem um conjunto de estrelas que estão indo em direção ao centro da galáxia e existe um espaço negro vazio no entorno que seria o refluxo, que é exatamente o período que não tem luz. Isso é o ritmo. Mas agora eu vou pedir novamente para você olhar para o logotipo da Metacosmo e você vai perceber um terceiro ponto. Além do ponto que existe na espiral ascendente e o ponto que existe na espiral decrescente, ou seja, anti-horário e a espiral horário, existe um terceiro ponto que está exatamente no meio da palavra meta.
Esse ponto, ele foi colocado de propósito. Por quê? Ele tem um significado muito importante e é aí que nós iremos começar agora a analisar o que é um ser metacosmo. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para você. Nós já dissemos que a alma é você. Você é a alma. E nós já dissemos também que a alma, ela tem 5 atributos divinos, que é ser previsível, presciente, indestrutível, vida eterna e tem a verdade única, suprema e absoluta. A alma, que é um fragmento do espírito, portanto, você é um fractal da alma. Quem é o Fernando? Quem é a Mariana? Quem é o João? Quem é... Nós somos alma, um fractal de alma. Portanto, você tem esses 5 elementos dentro da sua alma. Se você é a alma, significa que você tem a vida eterna. E agora eu vou te fazer uma pergunta muito simples e eu tenho certeza que quase ninguém vai conseguir responder. Se você tem a vida eterna, o que você estava fazendo há 15 bilhões de anos atrás? É lógico, ninguém vai conseguir responder. Vamos imaginar que os cientistas falam que o nosso universo tem em torno de 14 bilhões de anos. Portanto, se eu estou falando de 15 bilhões de anos, nós estaríamos falando além do universo, ou seja, eu estou falando do ser metacosmo, ou seja, o ser que está além do cosmo, o ser que estaria antes de existir o cosmo, do ser que está antes de tudo. Portanto, é um ser intangível, inominável, invisível e imaginável. Por quê? Porque naquele momento existia só o ponto. Lembra no logotipo da Metacosmo? Aquele ponto era exatamente o ser imaginável, intangível, porque ele era uno, ele era só o um. E aí eu faço a pergunta: se você tem a vida eterna, significa que você fazia parte desse ponto, você fazia parte do uno, porque só existia ele. Então eu, você, o João, a Mariana, o Luiz, a Maria, todos faziam parte do uno. Uau! O que é o ser metacosmo? O ser metacosmo, portanto, é o uno, que é igual ao todo. Mas vamos refletir um pouco mais sobre a questão de ser o uno. Portanto, se todos nós éramos uno, significa que nós todos éramos uma única pessoa. E se todos nós éramos uma única pessoa, significa que nós estávamos além da consciência individuada que nós temos. Aqui na Metacosmo, você está estudando o código da consciência. E nós já sabemos que existem 3 consciências. A consciência humana, que é a microcósmica, que é a consciência do mundo físico. A consciência crística, que é uma consciência intermediária entre a microcósmica e a consciência cósmica. E existe a consciência cósmica. Significa então que esse corpo que nós temos, bioenergético, ele contém 3 consciências em uma única manifestação. Uma consciência individual, portanto, egoísta, certo? Que é a consciência física, que é a consciência solitária, que tem a sensação da divisão. Os átomos são divididos, na teoria, porque é tudo energia, e como energia não há divisão. Mas criaram uma programação que nós somos diferentes um do outro e somos divididos, somos isolados. Mas você também tem no mesmo corpo a consciência crística,
E a consciência crística é a mesma consciência do Logos, do Cristo. Ou seja, você tem dentro de si a consciência que você é um criador, um co-criador, ou seja, você é um Deus. E você também tem a consciência dentro de você que você é o todo, porque a consciência cósmica é o uno igual ao tudo. Muito bem. Portanto, quando você tem a consciência do ser metacosmo, significa que você é um ser supraconsciente. Por que você é um ser supraconsciente? Porque você está além do cosmo. Ao estar além do cosmo, você tem a consciência sobre todas as suas consciências. E isto só é permitido ao humano. Por exemplo, você pode ter um cachorrinho na sua casa, ou um gato, ou qualquer animal de estimação. Ele, por exemplo, ele sente o amor. E o amor é uma dádiva do espírito. Ele sente o amor, mas ele não tem consciência sobre o amor. O único que pode refletir sobre o amor é o humano. Portanto, você é o único ser capaz, aqui no planeta Gaia, de refletir sobre a sua consciência. E quando você adquire essa sabedoria que você é um ser supraconsciente, ou seja, um ser além da consciência, você começa a compreender qual é o ritmo da sua vida. E você tem a compreensão que a sua vida é feita de fluxo e refluxo, como o símbolo do yin e o yang. Você começa a compreender por que tem dia e noite. Por que tem um período que você está manifestado e um outro período que você não está manifestado. E você começa a compreender que você é um ser eterno. Portanto, um ser metacosmo é aquele que está além do cosmo, ou seja, que tem a supraconsciência. E aí você deve falar, mas Fernando, como que eu vou ser um ser supraconsciente se malemar eu ainda estou preso no ritmo da sobrevivência? Eu ainda tenho que encontrar dinheiro para sobreviver, eu ainda tenho que, olha, sequer eu consigo manter as minhas relações pessoais de forma ajustada, de forma carinhosa, eu sequer tenho saúde, eu sequer tenho poder. E aí que está o ponto, exatamente aquele ponto do meta. Por você ter essa programação que fizeram em você, porque isso é uma programação mental, a sua mente, ela na verdade faz um suborno com você. A sua mente, através das religiões, foi criado um programa dentro de você que não te dá o poder de ser metacosmo, não te dá o poder de ser supraconsciente, não te dá o poder de ser um superconsciente. Ao contrário, a programação que você tem dentro de você é que você é um ser pecador, que você é um ser, que só comete erros, e que se você seguir as regras que nós da religião, nós que somos os donos da verdade, passamos para você, se você seguir o que nós falamos, você vai para o céu. Calma aí. Há 15 bilhões de anos, você já estava no céu. E ainda continua, porque o seu corpo espiritual, ele está na conexão cósmica. Ele é metacosmo. Ele é a supraconsciência. Aí você vai começar a entender o seguinte: o primeiro ponto da metacosmo é exatamente a sua consciência cósmica, que é o seu corpo espiritual. Se você analisar no logotipo da metacosmo, a primeira espiral, o ponto está dentro. O que significa? É a espiral horária, que é o período que você está consciente, é o yang. E o segundo espiral, que está fora, é o anti-horário, que é o período que você está no subconsciente. Portanto, o primeiro representa o seu corpo físico
E o terceiro, o seu corpo psíquico. A metacosmo é exatamente isso, a busca da supraconsciência, onde você se manifesta no corpo espiritual, o corpo psíquico e o corpo físico. Quando você conseguir manifestar isso na sua vida, você vai tornar-se um supraconsciente e automaticamente você vai estar em sincronia com a lei da simpatia universal e dessa maneira você vai atingir tudo aquilo que é de fato necessário para você cooperar e fazer com que o seu propósito de vida aconteça. Esta é a lei da simpatia universal. Perceba como isto muda tudo. Vamos imaginar agora que você está, nesse exato momento, em Israel. E lá, você é um soldado. Tanto faz o lado. Ou você é um soldado palestino, ou você é um soldado israelense. Tanto faz o lado. Pode ser que você seja o yin ou o yang. Quem que é o yin, quem que é o yang? Tanto faz. Certo? Muito bem. Num determinado momento, vocês se encontram na rua. O que aconteceria hoje no meio da guerra? Um vai tentar matar o outro. Por quê? Estão em guerra. Eu tenho que defender a minha nação, eu tenho que defender a minha religião, eu tenho que defender a minha terra, eu tenho que defender... Ok. Só que esses dois soldados, os dois há 15 bilhões de anos atrás, eles eram únicos. É como se, tipo assim, imagine dentro do seu corpo, um é o fígado e o outro é o coração. E de repente o coração se sente um ser superior, porque o coração é responsável pelo bombeamento do sangue pelo corpo inteiro, então eu sou um ser superior a todos vocês. E você tem o fígado. E o fígado, comparado ao coração, talvez é um órgão fundamental para a sua vida, mas talvez comparado com o coração talvez esteja um nível um pouquinho acima do fígado. Porque o coração, se você tirar o coração, você morre. O fígado, talvez consiga colocar um fígado artificial e você continua a viver. E aí o coração, ele chega para o fígado e fala assim: eu sou o ser superior, eu não preciso de você, eu vou te matar. Faz sentido uma coisa dessa? Não faz. Por quê? Porque os dois é uno. Os dois fazem parte de um corpo. O soldado israelense e o soldado palestino também, como alma, eles são vida eterna. E se eles são vida eterna, fazem parte de uma verdade única, suprema e absoluta, são indestrutíveis, são prescientes e previsíveis, os dois são o uno. Portanto, o ser metacosmo que tem essa consciência jamais admitiria uma guerra. Jamais admitiria a separação, jamais admitiria um mundo de egoístas. Isso é ser metacosmo. E esse é o principal atributo daquele ser que se torna supraconsciente. Por quê? O ser que se torna supraconsciente, ele tem dentro de si os 7 anjos que os essênios falavam. Os 7 anjos espirituais. Porque o ser supraconsciente, ele tem o primeiro anjo, que é o do poder, o segundo, que é do amor, o terceiro, que é o da sabedoria, o quarto, que é o do trabalho, o quinto, que é o da vida eterna, o sexto, que é do silêncio, e o sétimo, que é o do Pai Celestial. Ou seja, o ser metacosmo é aquele que reconhece que dentro de si existe o uno. Mas ao mesmo tempo, ele se manifesta aqui na Terra de tal maneira que do outro lado dos anjos, ele também é o anjo da terra, afinal o seu corpo é terra, ele é o anjo da água, 70% do seu corpo é água, ele é
o anjo do ar, você participa desse processo de fluxo e refluxo, do Yang e Yin, que é a entrada diária e a saída contínua. Você é também o ser que é o fogo, porque você tem uma alma dentro de si. Você é o ser, o anjo da vida, uma vida terrena que é finita, nascimento, meio e morte. Mas também, você também é o anjo da alegria. Por quê? O seu propósito de existência é ser alegre aqui no mundo. E você é o anjo da mãe natureza, ou seja, você também é a natureza. Perceba que quando você se torna supraconsciente, tanto você é os anjos espirituais, como também os anjos da matéria. E no meio, você tem o quê? Você tem os 7 espelhos. Por que os 7 espelhos? Porque como você é essa duplicidade, você tem o lado físico, o lado espiritual, você precisa ter uma programação, que é o seu duplo etéreo, para que você possa cumprir aquilo que você destinou, o seu predestino, aquilo que você assumiu como compromisso para vir para essa vida, mas ao mesmo tempo você tem o livre-arbítrio. Então, o espelho, ele é exatamente uma espécie de programação do seu karma e do seu dharma. E aí, por isso que você tem a capacidade de criar. Ao criar, você faz o desenvolvimento da criatividade, colaboração e compaixão. Você tem a capacidade de conhecer, e com isso você faz a produção mental. Você tem a capacidade de confiar, e ao confiar você tem saúde física, psíquica, emocional e espiritual. Você tem a capacidade de conviver, você otimiza o seu tempo. Você tem a capacidade de cooperar, que é ter foco e concentração nos seus projetos. Você tem a capacidade de celebrar, que é o sentimento de pertença, que é exatamente o uno igual ao todo. E você tem a capacidade de completar-se pelo altruísmo, que é a manifestação do amor, da compaixão, do perdão e do respeito. Isso é supraconsciência. Isso é o ser metacosmo. O Yang e o Yin, certo? O Yang e o Yin, desculpa, o Yang e o Yin é exatamente isso. A capacidade que você tem de saber que você é um ser espiritual manifestado aqui no mundo físico, e que entre esses dois você é exatamente esta programação dos 7 espelhos, e isso é ser metacosmo. Tá bom? Eu desejo que você tenha um excelente final de semana, e que esse final de semana você seja um ser magnífico, eterno e pleno de amor. E assim é.